Esse não é o meu canal. E aí pessoal, esse é o canal Tô Vendo Tudo, mas a gente tá aqui no meu cenário do canal OJVerso. O vídeo que você está para assistir contém cenas fortes, é uma história dramática. Foi filmado por mim, adaptando o roteiro da história do dono do canal, o professor Daniel, meu pai. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Ele deu um certo trabalho para fazer, então eu espero que vocês apreciem bastante. Então, solta a vinheta! Eu tinha 10 anos quando a gente descobriu. Aquela notícia abalou a família. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, todo mundo ficou abalado. Era difícil imaginar como que nós íamos lidar com aquela situação. Eu era agora uma pessoa com deficiência visual. Mais do que isso, eu era uma criança que poderia ficar cega a qualquer momento. Quem identificou pela primeira vez que havia algo errado com a minha visão foi uma professora de acompanhamento escolar com a qual eu estudei em Iporã, no noroeste do estado, em 1981. Essa professora notou que eu me queixava muito de cansaço na hora da leitura, mas isso inicialmente foi tratado como pura preguiça, e na verdade eu tinha histórico de preguiçoso que confirmava isso. Mas ela foi percebendo, ao longo do ano, que foram aparecendo outros sinais que indicavam que talvez eu precisasse usar óculos. Às vezes eu escrevia, começava em uma linha e terminava 2, 3 linhas para baixo. Então, ela procurou a minha mãe e sugeriu que eu fosse levado a um oftalmologista. A gente estava em processo de mudança de Iporã para Londrina. Então, a consulta foi marcada com um médico conhecido da família aqui de Londrina mesmo, Dr. Romão Sessac. A minha mãe tinha trabalhado com ele há muitos anos e por isso marcou a consulta com um médico conhecido. O Dr. Romão me examinou imaginando que fosse um problema corrigível com óculos. Mas foi aí que a coisa se complicou, porque nos exames que ele fez não foram detectados nenhum dos problemas mais comuns visuais, como miopia, hipermetropia, astigmatismo. Nada disso foi detectado por ele. O Dr. Romão detectou uma perda de visão muito acentuada numa criança de 10 anos de idade. Ele pediu uma série de exames, exame de sangue, exame de fundo de olho, até para ver a possibilidade de uma infecção nas amígdalas. Eu acabei inclusive retirando as amígdalas para ver se o problema não era esse. Mas no final das contas ele acabou chamando os meus pais e recomendou que o tratamento passasse de Londrina para Campinas, no Instituto Penito Bunier, que era naquela ocasião o principal centro oftalmológico do Brasil. Lá em Campinas, eu seria acompanhado pelo Dr. Francisco Mais Pai, uma das maiores autoridades oftalmológicas do país naquele momento. O Instituto Penito Bunier era tão concorrido que foi necessário que o Dr. Romão Sessac escrevesse uma carta e telefonasse depois para o Dr. Francisco Mais para que eu pudesse ser aceito como paciente daquele instituto. O Dr. Francisco Mais tinha sido professor do Dr. Romão Sessac na época em que o Dr. Romão havia feito a faculdade. No Instituto Penito Bunier, em Campinas, foram 2 anos de tratamento. Inicialmente, o médico acreditou que eu tinha uma infecção no nervo óptico e iniciou um tratamento para esse tipo de problema. Enquanto isso, a gente fazia todo tipo de exame que podia ser feito no olho. Exame de retinografia, de fundo de olho, o eletro da própria retina, que é um exame bem duro de fazer, que enfia uma agulha no crânio e é bem desconfortável de fazer. Todos os exames foram feitos e nada foi detectado, e enquanto isso eu era medicado para uma suposta infecção no nervo óptico.
Ao todo eu tomava um coquetel de medicamentos com aproximadamente 15 medicamentos que eu tomava distribuídos entre 2 refeições diárias. Fora isso, tinha as injeções que eu precisava tomar ou diariamente ou em intervalos de a cada 4 dias. Na verdade, eu tomava uma injeção todos os dias e uma a cada 4 dias. Então tinha um dia da semana que eu tomava 2 injeções. Eu cheguei a tomar benzetacil por causa de uma possível infecção no nervo óptico. Ao final de 2 anos de tratamento em Campinas, sem que os medicamentos dessem qualquer tipo de resultado ou os exames indicassem algum diagnóstico preciso, os meus pais foram chamados a Campinas para uma consulta que deveria ser de rotina. Só que não tinha mais rotina, porque normalmente quem me acompanhava nessas consultas era minha mãe. E naquela ocasião, o Dr. Francisco quis falar com a minha mãe e com o meu pai. A exigência de falar com o meu pai também indicava que alguma coisa havia saído da rotina. Nós chegamos em Campinas e passamos o dia todo na clínica esperando o momento da consulta. Normalmente, quando eu chegava em Campinas, a gente era atendido em 1 hora, 1h30 depois de chegar na clínica, que era perto, ficava na mesma rua da rodoviária. Mas aquele dia não foi assim. Nós chegamos ao Instituto Perito Bunier pela manhã, mas eu só fui atendido no final da tarde. O Dr. Francisco, naquele dia, ele estava visivelmente abatido. Estava escolhendo as palavras para falar com os meus pais. Foi uma consulta rápida, onde basicamente ele falou para os meus pais que ele não sabia o que eu tinha, não sabia como tratar e que os meus pais deviam se preparar, porque provavelmente eu ficaria cego. Naquela consulta, o Dr. Francisco disse para os meus pais que se eles acreditavam em Deus, em santos, em espíritos, em reza, que era para eles procurarem, porque eu ia ficar cego. Eu era criança, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Os meus pais estavam perdidos, não sabiam o que fazer, e naquele momento eu nem sequer estava matriculado numa escola. O médico em Campinas recomendou que eu parasse de estudar, para não agravar um problema de vista que a gente ainda não sabia do que se tratava. Meus pais, então, foram procurar ajuda em outros lugares. Igrejas, novenas, campanhas religiosas, centros de candomblé, centros de espiritismo kardecista, tudo a gente procurou. Até em locais de peregrinação, como o túmulo do Menino da Tábua, que fica em Maracaí, no estado de São Paulo. Ou seja, nós já estávamos no desespero. A única coisa que nos restava naquele momento era nos apegar à fé. E na verdade não fazia mais diferença em que fé a gente ia se apegar. A situação na verdade não era simples. Era como se o chão tivesse saído debaixo dos nossos pés, porque os meus pais, eles não sabiam o que fazer. Até que minha mãe ouviu falar sobre uma instituição em Londrina que atendia cegos, o Instituto Londrinense de Instrução e Trabalho para Cegos, hoje Instituto Roberto Miranda. Aquela decisão de me levar para uma instituição de pessoas cegas, ela causou desconforto na família, mas a minha mãe não sabia o que fazer. O meu pai estava com dificuldades de lidar com aquela situação. Na verdade, ele ainda tem dificuldade de lidar com isso hoje. Os meus avós e os meus tios, eles estavam divididos e achavam que, na verdade, a gente deveria consultar outros médicos. Mas a decisão de me levar para o Instituto dos Cegos era dos meus pais e ela já tinha sido tomada. E em meio a tudo isso, ainda por cima, meu pai ficou desempregado e acabou tendo que se mudar de Londrina
para tentar encontrar uma maneira de sustentar a família. Ele acabou indo morar com um tio meu em Manaus, no Amazonas. Segundo a minha mãe, a chegada ao Instituto dos Cegos foi uma das caminhadas mais difíceis que ela fez em toda a sua vida. Quando ela chegou na frente da instituição e viu algumas crianças completamente cegas caminhando pelo pátio, ela dispensou em voltar para trás. Mas ela já tinha ido até ali, então ela decidiu entrar. Na instituição ela foi recebida pela diretora, a Neuza Pereira, que ouviu pacientemente tudo aquilo que a minha mãe tinha para contar, todo o drama que ela, eu e a minha família estávamos passando. A minha mãe diz ainda que ela se sentia naquela ocasião como se ela fosse a última das mulheres, até que a Neuza mandou que fosse chamada uma aluna da instituição. Quando essa aluna chegou, era uma criança que tinha sofrido falta de oxigenação no cérebro durante a gestação. E isso acarretou uma série de problemas, inclusive uma má formação que fez com que ela nascesse sem os olhos. Só que a criança tinha uma alegria tão grande que a minha mãe se sentiu constrangida com aquela situação. Ali no Instituto dos Cegos, nós percebemos que havia sim a possibilidade de uma vida normal para uma pessoa com deficiência, desde que ela fosse devidamente orientada para poder se adaptar. Ali no Instituto eu recebi toda a orientação educacional, psicológica, pedagógica, de reeducação visual, e eu fiquei dentro da instituição por 14 anos, 12 anos como aluno e 2 como funcionário. Foi ali que eu recebi toda a orientação necessária para poder enfrentar os desafios que a vida de uma pessoa com uma deficiência grave vai oferecer. Esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, curte, deixe seu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar ligado quando sair o próximo episódio dessa série. Se você não conhece o meu canal, o Jotaverso, procure ele aí no YouTube, o Jotaverso, e também nas redes sociais como @Jotaverso no Instagram e no Twitter, e o Jotaverso no Facebook também. Também siga as redes sociais aqui do Tô Vendo Tudo. É isso, pessoal. Falou!